Veja neste curso como utilizar alguns recursos avançados do Excel para agilizar e tornar mais profissional o trabalho com dados e planilhas. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Nesta aula, conheça as opções do grupo Auditoria de Fórmulas e como usá-las para a identificação e correção de erros. Trabalhar com fórmulas pode não ser uma tarefa tão fácil quando se trabalha com combinações, grande quantidade de possibilidades e várias funções em cadeia. Quando o trabalho se torna grande, é importante ter uma ferramenta de depuração de fórmulas. Ela pode nos auxiliar no desenvolvimento das mais diversas combinações de funções e fórmulas. Com ferramentas de depuração, podemos descobrir supostos erros e realizar a correção se for o caso. E temos exatamente isso no Excel, através de um grupo chamado Auditoria de Fórmulas. Vamos logo à prática para entendermos do que se trata. Estamos com uma planilha utilizada para realizar cálculos de despesas de viagem. Vamos dar uma olhada no restante das informações. Mova a barra de rolagem um pouco para a direita. Como pode observar, estamos com problema em algumas células. O cálculo não está sendo feito por algum motivo. Selecione esta célula, por exemplo. Como pode ver na barra de fórmulas, é realizada aqui uma soma. Mas algum valor não está correto e por isso temos este resultado. Logo ao lado temos um botão de verificação de erros. Dê um clique nele. Veja que este botão apresenta algumas opções para lidarmos com o erro desta célula. Embora algumas dessas opções possam nos ajudar, vejamos a forma padrão de lidar com essas situações. Clique na guia Fórmulas. Nesta guia nós temos o grupo Auditoria de Fórmulas. Esta seção contém várias ferramentas para analisarmos e corrigirmos erros contidos nas planilhas. Clique, por exemplo, na seta do botão Verificação de Erros. Aqui temos duas opções para correção de erros. Elas são utilizadas para, de formas diferentes, analisar a célula selecionada e nos indicar onde o problema se encontra. Dê um clique em Verificação de Erros. A tela Verificação de Erros é aberta e apresenta alguns detalhes sobre o que está acontecendo. Aqui nós temos a célula onde o erro ocorre e o que ela contém. Logo abaixo podemos ver que tipo de erro está acontecendo. Temos do lado alguns botões para auxiliar na identificação e correção do erro. Dê um clique no botão Rastrear erro. Veja que este botão nos mostra de onde parte o erro desta célula. Podemos ver pelas setas coloridas que o resultado da célula atual vem destas duas outras células. E uma delas, inclusive, está apresentando o erro também. Para dar uma olhada nela, clique no botão anterior. Veja que agora estamos com a verificação apontando para a célula J14. Com estes botões, podemos nos movimentar entre as células que têm ligação em suas fórmulas. O erro que aparece em várias células começa aqui. Conforme a descrição mostra, há um texto incorreto, não reconhecido nessa fórmula. Temos na fórmula duas referências, o nome de uma coluna da tabela seguido do nome de uma célula. Para identificarmos onde acontece o erro, clique no botão Mostrar etapas de cálculo. Lembra-se desta janela? Já a usamos para analisar passo a passo uma fórmula. É o que vamos fazer agora.
Perceba que o primeiro passo já foi executado e o valor do campo quilômetros já está interpretado. Clique no botão Avaliar para continuar. Opa, veja só onde está o erro. O Excel não conseguiu atribuir valor para o espaço de nome taxa de quilometragem. Já sabemos então que o erro está aqui, ou seja, o texto do nome da célula está sendo usado de forma incorreta. Agora precisamos saber qual o nome que devemos usar. Para isso, feche esta janela. A célula que utiliza esse nome está logo atrás da janela de verificação. Então, clique sobre ela e arraste para cá. Agora selecione esta célula. Aqui nós podemos observar o nome que foi dado às células. Mas o espaço é pequeno, então vamos aumentá-lo. Clique nesta divisão da barra e arraste até aqui. Agora sim podemos ver o nome inteiro. Perceba que o que está faltando é a letra M no final. Vamos corrigir isso rapidamente. Clique no botão Retomar. Em seguida, dê um clique no botão Editar, na barra de fórmulas. Digite a letra que falta, M. Pressione a tecla Enter para confirmar. E para concluir, clique em Retomar. Pronto, o erro foi corrigido e já somos informados de que não há mais nenhum erro na planilha. Clique no botão OK. Veja que bom, não há erro em mais nenhuma célula. Agora que não temos mais erros, vamos falar de outro recurso desse grupo de ferramentas. Agora há pouco, nós vimos algumas setas que mostravam a ligação entre as células devido à referência da fórmula. Essas setas podem ser inseridas com estes dois botões. Enquanto o Rastrear Precedentes mostra as células que afetam a célula selecionada, o botão Rastrear Dependentes mostra as células que são afetadas por ela. Vamos testar isso um pouquinho. Selecione a célula N14. Agora clique no botão Rastrear Precedentes. Veja que várias células afetam o resultado da célula N14. Todas essas células, bem como estas outras duas, são responsáveis pelo valor final. Fica fácil saber o que é preciso preencher ou o que está faltando para chegarmos ao resultado total. Vamos dar uma olhada em outra célula. Antes, clique em Remover setas. Em seguida, clique na célula J14. E clique no botão Rastrear Precedentes. Como pode ver, esta célula tem seu resultado obtido de outras duas. Dessa forma, podemos verificar com facilidade se algum valor está faltando ou se está errado. Vamos testar também a opção de dependentes. Clique em Rastrear Dependentes. Olha só, esta célula afeta outras duas na planilha. Conhecer esses relacionamentos pode ser de grande ajuda para resolver problemas no Excel. Vamos remover esse rastreio. Clique no botão Remover setas. Continuando a aula, temos mais algumas ferramentas no grupo Auditoria de Fórmulas. Imagine que você precise analisar o que há na planilha, quais os cálculos realizados nela.
Para isso, você pode mostrar todas as fórmulas existentes. Clique no botão Mostrar fórmulas e observe. Está vendo? Todas as fórmulas estão visíveis nas células. Arraste a barra de rolagem aqui para o final. Observe as fórmulas que há no final da tabela. Com isso, você pode analisar todas ao mesmo tempo, fazer comparações e muito mais. Para ocultar novamente as fórmulas, clique novamente neste botão. Ainda temos outra ferramenta do mesmo grupo para conhecer. Mas para conhecê-la, deixe que eu abra outra pasta de trabalho. Esta é uma planilha simples de orçamento doméstico. Aqui temos as receitas com o seu total somado. E aqui temos as despesas, mas veja que o total não foi calculado. Talvez você nesse momento já pensou, vamos usar a opção de verificação de erros. Mas vamos usá-la e ver o que acontece. Clique na guia Fórmulas. Agora clique diretamente no botão Verificação de erros. Veja que ele não encontrou nenhum erro na planilha. É porque se trata de um outro tipo de problema. Clique no botão OK. Clique na seta do botão Verificação de erros. Esta última opção, Referências circulares, é o que irá resolver o nosso problema. Posicione o cursor sobre ela. Veja que ela indica a existência de referência circular na célula C14. É justamente a célula onde é apresentado o total das despesas. O que acontece é que quando realizamos um cálculo em uma célula e incluímos neste cálculo o endereço dela própria, é criada uma referência circular. E o Excel não consegue mais fazer o cálculo que precisamos. Para comprovar isso, clique na célula C14. Observe na barra de fórmulas que a soma erroneamente envolve esta célula. Para resolver isso, clique neste ponto da barra de fórmulas. Pressione a tecla Backspace para apagar o número 4. Digite o número que falta, 3. E pressione a tecla Enter. Pronto, o problema foi resolvido. Vimos assim algumas opções para analisar e corrigir as fórmulas de nossas planilhas. Aprender a utilizar estes recursos é muito importante, pois quando se deparar com grandes volumes de dados, isso irá agilizar seu trabalho. Espero que tenha entendido e gostado deste assunto. Olá, como vai? Nessa aula, vimos que trabalhar com fórmulas pode não ser uma tarefa muito fácil em relação a outras. Então, é importante ter uma ferramenta de depuração de fórmulas para nos auxiliar na criação de mais combinações de funções e fórmulas. Não se esqueça de praticar. Até mais! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.